Meu nome é Ricardo Moraes, direto do Congresso Brasileiro de Diabetes, para o AFIA Podcast. Tenho a honra de ter comigo aqui o Dr. Fernando Gilfrida. Dr. Fernando é professor na Universidade AFIA Salvador, Unidom Pedro. Tem doutorado na Universidade Federal de São Paulo, tem pós-doutorado na Joslin Medical Center, né, em Joslin Diabetes Diabetes, Center, né? que é da Harvard, né, Isso. o grupo da Harvard Medical School. E a gente vai falar um pouco das atualizações do Congresso. Eu queria que nesse segundo dia agora do Congresso, quais são os highlights principais que a gente pode contar para quem está vendo, quem está ouvindo a gente? Bom, primeiro, olá a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria contar primeiro das atividades. Esses primeiros dias eu fiquei ocupado com as atividades que eu fui, Excelente. né? Então, primeira atividade no primeiro dia, eu fiz junto com um dos meus mentores lá da Unifesp, o Dr. André Reis, um encontro com o professor, nós fizemos em dupla sobre diabetes monogênico, Que legal. né? Então, nós debatemos vários casos clínicos, né? Mostramos várias aí das nossas publicações na área. Então, basicamente, né, o diabetes monogênico é um tipo de diabetes atípico, que não é nem diabetes tipo 1 nem tipo 2, e que é um desafio diagnóstico, né? Então, o que nós tentamos fazer na nossa linha de pesquisa como o diagnóstico molecular ainda é um desafio, né, de acesso, procurar marcadores clínicos, né? Então, nós temos um estudo recente publicado no Archives of Endocrinology and Metabolism, que foi até premiado no último Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia, agora em Gramado, como o melhor trabalho clínico de Que legal. 2024, né? E que desenvolveu um algoritmo, uma equação, um algoritmo para tentar ver a probabilidade de diabetes monogênico, né? Para que a gente possa fazer o melhor uso dos recursos aí de diagnóstico molecular, né? E falamos também um pouco da nossa experiência com os outros tipos, aí falando de outros casos, tá? Hoje, eu participei de uma atividade que foi muito interessante, que é um formato novo, que é uma roda de entrevista, formato Roda Viva, que é Olha aquele que programa interessante. da TV. Então, nós temos um entrevistado que é uma autoridade num assunto e quatro entrevistadores, né? Então, essa atividade foi agora de tarde. O professor Sérgio Dibi, que é o professor lá da Unifesp, que também foi um dos meus mentores e que é a maior autoridade no Brasil em autoimunidade no diabetes tipo 1, né? Então, nós discutimos lá várias coisas interessantes, discutimos, porque o diabetes tipo 1 é uma doença, é, apesar de ser bem conhecida, é uma doença autoimune, né, com deficiência de insulina, mas é uma doença muito heterogênea. Então, a gente, mesmo dentro do mesmo tipo de diabetes, a gente tem vários desafios diagnósticos, né, de diagnóstico diferencial com vários tipos, né? Então a gente debateu bastante nesse caso. Uma das coisas que a gente debateu, e que aí também eu diria que é uma das grandes coisas conversadas em todo o Congresso, é o uso das terapias adjuvantes para o diabetes tipo 1, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente vive uma nova era no tratamento do diabetes tipo 2, né? Com as novas drogas, né? Sim. Análogos de GLP-1 e inibidores de SGLT2, porque são drogas que modificaram radicalmente aí os desfechos renais e cardiovasculares, né? Como até então, até o surgimento dessas drogas, ainda se tentava avançar no paradigma de que o controle glicêmico é que melhora o risco cardiovascular, É totalmente né? glicocêntrico que era a Isso, nossa a visão. visão glucocêntrica, exatamente. E aí agora nós temos esse novo paradigma de que a escolha das drogas é que vai, né, ocasionar a prevenção. Claro que por enquanto é prevenção secundária, ou seja, pessoas já de risco de eventos cardiovasculares e renais. Então, o grande debate é o uso desses medicamentos como terapias adjuvantes no diabetes tipo 1, né? Então, primeira coisa, os inibidores de SGLT2, né? Do mesmo jeito que houve essa mudança de paradigma no desfecho renal do diabetes tipo 2, se busca também uma melhor estratégia para prevenir esse risco de desfechos renais no diabetes tipo 1, né? Sim. E aí os estudos, por enquanto, são poucos, né? E eles mostram, primeiro, melhora de glicemia tem um pouco, né?
Mas o inibidor de SGLT2 não é uma droga que em nenhuma situação melhora tanto a glicemia, o efeito não é esse. Então, mas não tem muitas evidências de que ele vai melhorar o desfecho renal no diabetes tipo 1, né? Mas muitas pessoas já usam, né? Alguns países já liberaram, né? É, porém, isso tem um risco, né, embutido de cetoacidose euglicêmica, né? Então, o que é cetoacidose euglicêmica? É uma cetoacidose diabética, mas que, ao invés de ter uma hiperglicemia, a glicemia é praticamente normal. Então, é um desafio diagnóstico, porque esse diagnóstico vai ser feito pelo médico da emergência, não vai ser feito por um especialista em Sim. diabetes, né? Então, isso é altamente arriscado, né? A gente esbarra na monitorização de cetona, que é uma coisa ainda pouco difundida, então existe esse desafio, né? Mas assim, a intenção no diabetes tipo 1 de usar essa glicose seria mais, né, é, de prevenir os desfechos renais, não se fala tanto nos cardiovasculares, mas ainda existe essa barreira da acidose, então assim, por enquanto não é uma recomendação. Interessante que eu estava te falando aqui antes da gente começar, que eu tive lá em Boston algumas semanas, e um dos estudos que eles estão começando a fazer é de sotagliflozina, né, que é um inibidor de SGLT2 e SGLT1 para desfecho renal no diabetes tipo 1, Olha né? só que legal. Que eles já têm essa linha de pesquisa, fizeram estudos com outras drogas que não mostraram resultado e agora é um clinical trial patrocinado pelo NIH que chama Salt and Sugar, né? Porque por ser SGLT2 e 1, ele tem um pouco mais de ação, né? Como é um cotransportador de sódio e glicose, a questão do sódio passa a ser um pouco mais importante. E a outra coisa que está muito em discussão, né? A gente teve várias apresentações aqui, é o análogo de GLP-1 no diabetes tipo 1, né? Então, o análogo de GLP-1, primeiro assim, como eu estava te falando no começo, do diagnóstico diferencial, né? Se você pegar um livro de medicina, assim, bem atualizado, você vai ler lá que o diabetes tipo 1 é magro, o diabetes tipo 2 é obeso, né? Diabetes tipo 1 é jovem, diabetes tipo 2 assim, a idade não é um parâmetro diagnóstico com acurácia, porque você pode ter diabetes tipo 1, é uma doença que pode ocorrer em qualquer idade, até Sim. acima de 60 anos, né? Os estudos clássicos, né, da década de 80, 90, o DCCT, o KPS, eles, na verdade, eles usavam isso como diagnóstico. Então, assim, se você pegar o DCCT, que é o estudo aí seminal de diabetes tipo 1 de complicações e tratamento intensivo, ele excluiu os pacientes obesos. Não quer dizer que eles não existam. Então, hoje em dia, a gente sabe que o indivíduo pode abrir um quadro de diabetes tipo 1 com obesidade, né? Então, assim, já temos muitos estudos de análogos de GLP-1 para diabetes tipo 1 com obesidade, que aí, assim, você tem uma perda de peso, né? Então, isso já é uma coisa mais bem estudada, né? E existe uma coisa que, assim, para a gente dizer, assim, para uma plateia mais ampla, a gente tem que deixar claro que é uma hipótese, né? Que não é comprovada, mas que é o efeito trófico do análogo de GLP-1 sobre a célula beta, né? Que bacana. Então, existe esse potencial, né? Por que que é uma hipótese? Porque é uma coisa muito difícil de estudar células beta em vivo, né? A gente É. acaba estudando de maneira muito indireta, né? A gente estuda baseado no controle glicêmico, né? Na dose de insulina, né? Mas existe essa hipótese, né? E efeitos também no controle glicêmico. Então se fala muito, né? Nesse assunto, né? De terapias adjuvantes para diabetes tipo 1, né? Eu acho que é um tema super importante, porque assim, primeiro de ordem prática, a disponibilidade a gente já tem das drogas, né? Obviamente tem que evoluir com evidências científicas mais robustas que possam, Com porque certeza. tem o risco, o exemplo da É, cetoacidose, é um né? risco real, né? É um Assim, risco real, e aí assim, a gente não pode banalizar e começar a usar é, ISGLT2 de para todo jeito mundo. nenhum. Agonistas de GLP-1, obviamente, a gente sabe que tem esse benefício comprovado também cientificamente de redução de peso, e aí saber o perfil certo de que provavelmente vai se beneficiar e que a gente ainda está estudando, né, do agonista de GLP-1 num DM1 que seja obeso, né, que aí claramente pode ser um benefício maior, pode ser um nicho inicial provavelmente dos estudos e a gente vai ampliar, mas acho que tudo com o objetivo disso, né, de diminuir complicações macro e microvasculares, que a gente sabe que as duas doenças têm um espectro, e o DM1 muitas vezes mais agressivo, né, muito mais precoce, e aí a gente conseguir
prevenir a longo prazo, melhorar a qualidade de vida desse paciente, diminuir o risco de ele se tornar, por exemplo, um dialítico, que é a maior Com evidência que a gente tem certeza. hoje, né? E o que eu acho mais interessante é que a gente está discutindo aqui, né? Né? Num congresso nacional sobre um tema super relevante, que provavelmente as próximas evidências, né, vão evoluir para a gente poder trazer isso na prática. Pode ser que o ano que vem a gente já esteja conversando sobre isso, né? Exatamente, pode ser que tenha mudado, que algumas coisas tenham mudado. Você também, eu queria que você conversasse com a gente sobre a história do desafio que a gente tem do MOD, né, da terapia desses pacientes com diabetes tipo MOD. A gente discutiu no nosso simpósio Sim, aqui, você participou, muito obrigado, e que muito a gente trouxe dessa pesquisa de bancada que a gente fala, né, de avaliação genética dos pacientes MOD, e aí você trouxe um outro benefício, que é o uso do algoritmo para potencializar, de repente, para a gente, que é o desafio do diagnóstico do MOD, né? Eu saber Uhum. qual é o perfil do paciente, qual a possibilidade desse paciente ser MOD e não ser classificado como DM1, ou também não ser classificado como DM2, né? E ser um diabetes monogênico. Eu queria saber um pouco, você falasse um pouco mais para a gente dessa história Sim. do É. MOD. Então, primeiro, assim, o termo mod, né, ele já é a gente usa, né, como um apelido, mas ele é um termo já um pouco obsoleto. Por quê? Porque foi criado em 1960, uma época que, assim, não existia a classificação diabetes tipo 1 e tipo 2, né? A classificação era puramente clínica em insulino-dependente e não Olha só. insulino-dependente. Não se conhecia a fisiopatologia nem do diabetes tipo 1 nem do tipo 2. Não se sabia da autoimunidade, né, quer dizer, se sabia, assim, da autoimunidade em amostra, tipo, mas, assim, de toda a questão dos anticorpos, isso não foi descrito na década de 80, e a resistência à insulina no tipo 2 também, não, que começou aí no final da década de 70, até um dos pesquisadores mais importantes é lá da Joslin também, que a gente teve o prazer Que legal. de conhecer, tá? E muito menos se conhecia, que é uma coisa mais recente, que é a disfunção de célula beta que existe no diabetes tipo 2 também, né? São conceitos, né? Então, o termo MOD, mas a gente usa como um apelido desse grupo de formas monogênicas, mas lembrando, assim, que são doenças diferentes, né? Cada gene, na verdade, é um tipo de doença, né? Então, você tem três grandes síndromes clínicas, né? Uma é a hiperglicemia leve não progressiva da infância, que é uma hiperglicemia que começa desde que a pessoa nasce, que é causada pela mutação no gene da glucoquinase. Glucoquinase é a enzima que fosforila a glicose quando ela entra na célula. Então, para a célula, entre aspas, enxergar essa glicose, ela só vai enxergar se ela estiver fosforilada em glicose 6-fosfato. A glicose entra e sai livremente da célula, né? Quando ela é fosforilada, é que ela fica lá dentro e aí essa quantidade de glicose fosforilada é que a célula usa para mensurar o quanto tem de glicose, né? Quando essa glicose entra na célula beta e ela é menos fosforilada por causa da mutação, essa célula beta vai entender que tem menos glicose e vai produzir menos insulina. Só que todo o maquinário celular de produção de insulina ele está intacto. Então ela vai produzir um pouco menos de insulina de uma forma assim paralela ao normal. Então esse indivíduo vai ter um comportamento de glicemia ela é um pouco mais alta, mas paralelo ao normal. Ele não vai ter grandes picos, porque ele não tem deficiência de produção de insulina, né? Então, esse tipo é aquele para o qual a gente tentou desenvolver o algoritmo, porque ele é mais distinto dos outros tipos, né? E é o que a gente tem mais experiência, porque tem mais Sim. mutações. E assim, é, qual a relevância prática? A relevância prática é brutal, porque esse indivíduo não precisa de tratamento, né? Por que que ele não precisa? Porque ele vai ter uma hiperglicemia leve e assim, e ele tem evidência de ter muito poucas complicações. Inclusive, nós temos também um estudo nacional do nosso grupo que mostrou que esses indivíduos eles têm um score de cálcio semelhantes ao paciente sem diabetes, né? E muito menores do que o diabetes tipo 2. Então, nós comparamos diabetes tipo 2, é um estudo de 2021. Diabetes tipo 2, glucoquinase e controles normoglicêmicos, e a gente viu que não tem diferença significante. A mediana do score de cálcio no glucoquinase é zero, né? Porque é de baixo risco. E o diabetes tipo 2 muito maior. Então, esse paciente, basicamente assim, e onde está esse paciente? Ele está perdido no meio dos diabetes tipo 1. Olha Porque só. um paciente jovem, magro, e que começa com hiperglicemia, Você, não, a gente presume um diagnóstico de diabetes tipo 1 e começa com insulina. Só que como ele é não progressivo, aquele paciente nunca sai daquela dosezinha inicial.
aí a gente fica com medo, aumenta um pouquinho, ele faz hipoglicemia, né? E aí quando você consegue fazer o diagnóstico molecular, você tira a insulina, né? Então é uma coisa que tem um impacto brutal Sim, muda a história do paciente. na história e na qualidade de vida, óbvio, uma pessoa que não precisa de insulina, né? Aí você tem uma outra síndrome clínica, que é de fato o diabetes familiar precoce, né? Que foi a descrição original, que são os tipos causados por fatores de transcrição, que são HNF1A, HNF4A, que apesar do nome, né, de fator hepatocítico nuclear, eles foram descritos primeiro no fígado, mas eles têm efeito pancreático, na função pancreática, né? E que nesse caso já é um diabetes mais estabelecido com hiperglicemia, né, com a excursão assim da pós sobrecarga ou pós-prandial muito grande. Então ele parece mais com diabetes tipo 1, né? O primeiro que foi descrito foi HNF4A, que foi lá, que assim, foi a primeira família descrita na década de 60, só depois de quase 30 anos que se viu a etiologia molecular, mas o mais comum é HNF1A, né? E qual a relevância de fazer esse diagnóstico? Porque alguns, aí não são todos, né, mas são alguns, cerca de 35 a 40%, é um paciente que está sendo tratado como diabetes tipo 1, né? Mas ele pode responder a medicamento oral, sulfonilureia, né? Então Olha você isso. pode ter um impacto para cerca de, né, pelo menos um terço aí dos pacientes podem responder, nem que por um tempo, né? Então você também muda. Isso eu acho que tem impactos também de saúde pública, porque assim, você tira esse indivíduo, claro, ele vai, por ser uma forma rara, ele vai ficar num centro de referência, mas você facilita aquele cuidado, né? E esse indivíduo, ele se sobrepõe muito com o diabetes tipo 1, né? Então a gente acaba suspeitando quando o anticorpo é negativo, ele não tem autoimunidade, a gente fala, será que ele tem outros tipos de diabetes? E um terceiro tipo clínico, que é um diabetes com manifestações que a gente fala extrapancreáticas. No começo se descreveu muito esse diabetes com cistos renais, mas depois se viu que ele pode ter várias alterações renais e outras malformações renais urogenitais, né? Então útero bicorno, rim ferradura, rim policístico, secção regional, né? E outras malformações genitais, cisto de epidídimo, outras questões genitais, aí até malformações do pâncreas mesmo, né? E esse é um tipo bem mais agressivo, né? E que, por ter alterações renais, ele pode cursar de maneira, a disfunção renal pode cursar de maneira muito mais agressiva e mais precoce, Olha né? isso. Que é o HNF1B, né? Que a gente também tem alguns estudos. Então, assim, é um exemplo, já é um exemplo assim que a medicina de precisão, tanto o diagnóstico de precisão como já existe, né? Se a gente tiver os recursos para. Claro que o desafio é porque o diagnóstico, como é uma doença, são doenças monogênicas, a gente precisa ter um diagnóstico molecular, né? Sim. Que é uma coisa que tá claro, cada vez ficando mais barato, mais acessível, mas ainda para o SUS, né? Não tem no SUS, né? Por exemplo, então a gente tem que. E eu acho que assim, a conscientização, né, da maioria dos, né, assim, as pessoas não, né, não necessariamente conhecem Sim, é muito específico. esses tipos, é muito específico, né? E provavelmente já esbarrou com algum paciente que era e acabou não, né, não fazendo Não, na verdade, diagnóstico, assim, entendeu? existem estudos sobre o atraso do diagnóstico. Então, em média, isso em países mais desenvolvidos com mais recursos, em média, 10 anos de atraso de Olha só. diagnóstico, né? Se você contar que a glucoquinase é desde que a pessoa nasceu, esse atraso, na verdade, é muito maior, né? Sim. É, E aí está expondo mais tempo de doença, mais descontrole, é. provavelmente. E aí, no caso falando desse diagnóstico de precisão, a gente também tem o prognóstico de precisão. Então, a glucoquinase, mesmo com essa hiperglicemia leve ao longo de toda a vida, tem muito pequena incidência de complicações, muito pequena, né? O HNF1A, por outro lado, ele tem uma incidência muito grande de complicações, né? Nós mostramos também isso, não um estudo de outro grupo, mas que mostra que eles têm mais complicações às vezes que o diabetes tipo 1. Olha só. Então, existia muito uma noção de que os diabetes monogênicos são diabetes mais leves, mas parece que neste caso não é bem assim. Só funciona isso de ser mais leve com a glucoquinase, mas com os outros eles podem ser extremamente agressivos. E é importante a gente ter o diagnóstico porque a gente vai, né, alocar aqueles recursos. Ó, esse paciente tem que ser visto, na verdade, mais de perto, né? Tem que ter uma intervenção mais, mais assim, rígida, né, no controle, porque ele não é assim tão simples como a gente Classificar. achava.
Excelente. Bom, queria que você desse um recado para quem está vendo e ouvindo a gente, importante do Congresso, desse futuro do tratamento, no caso do diabetes, que a gente está discutindo muito aqui. Não, eu acho que assim, dois recados que eu gostaria de dar, que envolvem exatamente esses conceitos de diagnóstico de precisão e tratamento de precisão. O primeiro é que a gente sempre tem que pensar que o diagnóstico, né, quando a gente se depara na clínica, ele pode ser mais complexo, né? Então, assim, quando a gente se deparar com um diagnóstico de diabetes, a gente tem que pensar, pode ser um tipo que eu não conheço, Sim. né? Isso é uma coisa comum. E segundo, do tratamento de precisão, eu acho assim que a gente tem que fazer uma coisa bem assim, eu acho que a gente tem que ser bem estrito na questão de fazer o tratamento baseado em evidências, no sentido de que quando eu for fazer uma intervenção, eu tenho que de fato ver se aquele meu paciente ele está representado, né, nos clinical trials, nos quais eu estou me baseando, né? Então, assim, se ele está naquela faixa etária, se ele está naquele nível de risco, né? Então, o exemplo clássico. Então, assim, se os inibidores de SGLT2 previnem o risco renal em pacientes ou com albuminúria, né? Ou com disfunção renal, né? Inicial, né? Então, assim, não temos evidência que eles previnem no paciente rígido. Então, assim, eu vou usar baseado naquele. Então, eu acho que a gente tem muitas evidências cada vez mais de boa qualidade. Então, a gente tem que, ao invés de relaxar essa coisa da indicação dos tratamentos, a gente tem que, pelo contrário, como a gente tem mais evidências, a gente tem que ser mais, né? Sem Isso, extrapolações, né? Para sem fazer populações não. muitas extrapolações. E claro, e qualquer coisa que a gente estava falando aqui, que é uma das info- é o repurposing, né? Que se fala das É, drogas, a gente tem que esperar isso acontecer na Nintendo. A gente não pode fazer o repurposing assim, doméstico, né? Assim, é. eu vou inventar. Não, eu vou esperar. Isso envolve, né, fases de estudo, fazer um clinical trial para fazer esse repurposing que Eu acho que é difícil super traduzir. importante esse recado, porque assim, a gente cada vez mais vê a tendência do multidestino que eles estão falando, né, das drogas. É o exemplo do agonista de GLP-1, né? É para diabetes, é para obesidade, agora é para sono, né? Para apneia obstrutiva do É, sono. Então, assim, mas também não vou extrapolar, porque não tem evidência para ainda para DM1, né? Vai ter? Vai, vamos vai esperar, porque ter, com vai certeza. acontecer, né? As evidências científicas é o que você falou. Cada vez mais estão Pois é, respondendo dúvidas médicas, dúvidas científicas, exatamente. mas não vão poder extrapolar É. antes, né? Isso é o mais legal da ciência. Vai ter, está se fazendo, né? Todo dia, né? A gente, inclusive assim, a gente tem que ter a humildade de saber, a gente não consegue acompanhar tudo, né? Sim, esse é Eu o nosso posso, desafio. eu posso falar aqui várias horas de uma coisa e você fala, ah, mas você viu tal isso? Eu falei, não vi. Então, peraí, vamos mudar, peraí, deixa eu ir ali e já volto, ler esse É, estudo, né? porque a evidência Porque a científica não quantidade para, de conhecimento é muito grande, né? A com gente certeza. precisa cada vez mais achar meios de gerenciar esse conhecimento, né? Então é um O que é desafio. bom para a gente tratar melhor os pacientes, mas que tem o nosso desafio como profissional de É, saúde, médico, professor, de se atualizar, né? é. A gente sempre não sabe alguma coisa. É, Vamos excelente. tentando minimizar estudando. A gente sempre, Vai sempre ficar, né? Porque a a tecnologia, gente, a evidência científica. ou seja, quantificar nossa ignorância, porque ela sempre existe. Excelente. Queria agradecer de novo ao professor Fernando por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado novamente. Queria convidar você que está vendo, ouvindo a gente, continuar seguindo o AFA Podcast. A gente vai trazer mais novidades do Congresso Brasileiro de Diabetes e muitos outros congressos que a gente faz o segmento. Muito obrigado. Até o próximo episódio.